Você preenche o DS-160, um visto de não imigrante, paga a sua taxa consular e marca a sua entrevista. No dia da sua entrevista, você está nervoso, mas você vai bem preparado. Leva sua pasta com todos os seus documentos de uma universidade que você frequenta, talvez de um banco que você é o gerente, quem sabe o empresário, quem sabe um professor de uma universidade, quem sabe que você não tem o seu próprio negócio ou que tem um emprego que ganha muitos reais. Você junta todos esses documentos, já que você está levando documentos válidos, né, para apresentar ao consulado, no consulado. E ainda muito nervoso, é chamada a sua vez. Rapidamente o cônsul verifica seus documentos e dá uma pausa e olha dentro dos seus olhos e pergunta qual é a sua intenção de ir para os Estados Unidos. Em alguns segundos você olha dentro dos olhos do cônsul, demonstrando todo o seu caráter, e diz que é turismo. O cônsul continua olhando seus documentos e pergunta se você é realmente o que diz ali, se você é um empresário, se você é um professor universitário, se você é um estudante de medicina, sei lá, em alguma universidade, se você tem bens no Brasil, se você de fato é aquilo que está nas mãos dele, e você diz que sim, você afirma que você realmente é aquela pessoa que está escrito naqueles documentos. Em seguida, rapidamente, o cônsul pergunta quanto tempo você pretende ficar nos Estados Unidos, e você diz que no máximo 2 semanas, que talvez pode se estender para 3, e o cônsul pergunta rapidamente para onde você vai, e você rapidamente diz que está indo talvez para Flórida, Miami, para Orlando, ou para Nova York fazer compras, ou talvez, quem sabe, na Califórnia conhecer Beverly Hills. O cônsul, então, mais uma vez, pergunta qual é o seu vínculo com o Brasil, e você diz que é um empresário bem-sucedido, um alto funcionário de alguma empresa, um professor, um estudante de engenharia, medicina. E aí a história prossegue. O cônsul pergunta a você se você conhece alguém nos Estados Unidos e você prontamente diz que não. Então, satisfeito com as suas respostas bem objetivas, bem preparadas, parecendo estar na ponta da língua, diz para você que o seu visto está aprovado, o seu visto de turista. O que o cônsul não sabe, o que a embaixada dos Estados Unidos não sabe, é que esse visto que foi concedido a você para turismo, para visitar, para aquilo que você disse que iria fazer, na verdade vai ser utilizado para trabalhar. Talvez passe aquele sentimento de que você acabou de enganar uma autoridade, né? A maior autoridade no Brasil, dos Estados Unidos. Acabou de enganá-lo em dizer que você era tudo aquilo que de fato você não é, e quais eram as suas intenções de verdade quando foi solicitar um visto de turista para os Estados Unidos. Tudo bem, você talvez foi muito bem preparado, talvez os influencers, aquelas pessoas que você sabe que estão aqui nos Estados Unidos, te deu a bola certa, disse como você vai ter que se proceder, quais documentos verdadeiros você vai ter que levar para provar o que você diz que é, e qual a maneira de você lidar quando você estiver cara a cara com o embaixador, com o cônsul dos Estados Unidos. Você vai ter que deixar de lado todo o seu caráter, todo o ensinamento do que é o certo, os deveres que deveriam ser feitos, para poder se transformar num personagem, um ator ali temporário, para poder enganar uma autoridade. Talvez você não se deu conta que a má fé está sendo utilizada quando a boa fé de um funcionário te deu uma autorização para que você viesse para outro país para poder conhecer e passear, não sabendo das verdadeiras intenções do viajante, que na verdade vai estar prestes a violar uma lei de imigração. Pergunta que a gente sempre faz. Esse é o cenário que geralmente acontece quando uma pessoa quer ir para os Estados Unidos trabalhar sem a devida autorização. Ela primeiro pega as informações de outras pessoas, talvez alguns espertinhos que cobram por essa ajuda, ajudam como obter todo o package, o pacote completo, ensina como se portar, ou seja, um verdadeiro teatro na intenção de enganar, não é?
um espetáculo, uma pura intenção de enganar, de causar, de criar um crime. Literalmente, são discípulos, né, de criminosos que estão ensinando pessoas a cometerem crimes também, crimes de imigração. Agora, a gente pode fazer uma análise aqui rapidamente. Talvez muitas pessoas fazem isso por um certo desespero. Existem sim casos de desespero, embora eu não acredito que nenhuma justificativa, nada, nenhum ato vai justificar algum tipo de crime, seja qual for, o mais banal possível. Porque, no meu entender, crime sempre vai ser crime, independente de como ele é praticado e do nível, né, de crime que é praticado. Quero deixar bem claro aqui que eu estou apenas fazendo uma análise. Estou mostrando para vocês como funciona todo esse sistema, né, que lá na frente sempre acaba mal. Tá? Eu, Jean, não estou fazendo esse vídeo para julgar ou dizer que você deve ou não fazer isso. Eu diria, o meu conselho para as pessoas é que não faça, que não tenha esse tipo de intenção, mas não cabe a mim dizer que você não deve fazer isso, tá bom? Mas vamos lá, por que as pessoas insistem em fazer isso? Algumas pessoas que são, eu diria que estão preguiçosas, porque elas não têm, de fato, o interesse de buscar as coisas da maneira correta, porque, como eu sempre digo, tudo que começa mal vai terminar mal, pessoal. Não tem esse papo de encurtar trilhos, né, de encurtar para poder a gente chegar mais rápido no lugar. Não tem esse papo de você virar médico cortando classes. Não tem esse papo de você construir um prédio, se tornar um engenheiro, se você não frequentar as aulas, tentar se graduar em menos tempos. Não existe band-aid para curar uma dor crônica, um problema crônico. Não existe remedinho para curar situações complicadas. Muitas pessoas, elas se movem pela emoção, né, de participarem dessa novela que eu acabei de narrar para vocês aqui, pelo um simples objetivo, não porque elas estão necessitadas ou porque o Brasil está num completo caos. Pessoal, o Brasil sempre esteve com problemas. Tá? Desde que eu me conheço desde que o brasileiro é brasileiro, a gente sempre encarou situações difíceis. E ainda assim, que a gente mais ouve é que as pessoas vão pro carnaval, vão pro churrasco, nunca faltam essas coisas. As pessoas sempre conseguem sobreviver. Fato. Não estamos falando de um país lá da África, um país remoto da África que tem uma extrema pobreza. Outros países que eu poderia dizer aqui, numerá-los, que estão em completa pobreza e que muitas das vezes, sim, sua única opção talvez seja imigrar e ter uma oportunidade em algum outro lugar que dê essa condição, pelo menos, de subsistência. Não é o caso do brasileiro. Nós temos um exemplo forte como é a Venezuela, que talvez os venezuelanos teriam alguma suporte para poder tentar escapar da miséria total que eles vivem, mas não é o caso do brasileiro. Então, o que justifica, ao meu ver, tudo isso que eu acabei de falar para vocês aqui? O impacto visual e a venda, o marketing que fazem aqui dos Estados Unidos para as pessoas. A maioria, sem medo de errar, das pessoas que submetem-se a colocar o seu caráter sobre questões duvidosas, de olharem olho a olho dentro de um funcionário de uma embaixada e dizer que eles vão fazer uma coisa, quando na verdade sua intenção é outra, burlar e violar leis imigratórias. O seu único objetivo é impacto visual de que influencers estão mostrando carrões importados que não é deles, e as pessoas se movem pelo emocional e também querem andar de carrão, pelo iPhone, né? Por histórias de que se vai ganhar muito dinheiro e vai ficar rico, por casas situosas, por luxos, né? Que muitas das vezes é apenas um grande circo armado. Isso cria um impacto visual atraindo as pessoas a isso. Ou seja, o motivo por trás de toda esse êxodo de pessoas, nesse interesse, ao ponto de, inclusive, não só mentir para a embaixada, mas ir até a fronteira dos Estados Unidos com o México, enfrentar riscos absurdos, simplesmente pelo fato visual, porque também querem os bens materiais, né? Não tem ninguém passando fome. Ninguém vai dizer ou me provar que tem pessoas que estão morrendo de fome. Ainda que esteja no interior, vai ter o que comer. Então esse papo é simplesmente o desespero de ir para outro país não é porque estão passando fome ou por necessidade. O desespero ao ponto de colocar o seu caráter à prova, né, de quererem ir pela onda do Caicai, que, se diga-se de passagem, o Caicai hoje praticamente fechou,
porque os países centro-americanos já estão bloqueando e prendendo pessoas que estão com intenção de ir para o México, com o objetivo de chegar nos Estados Unidos, mas o objetivo dessas pessoas de se enfrentarem essa viagem perigosa, inclusive cair na mão de traficantes, até mesmo chegar nos Estados Unidos e passarem provações, que a gente poderia falar várias, é simplesmente o fato de youtubers estarem mostrando que aqui come carne todo dia e que andam com um carro Honda com quase 200 mil milhas rodadas, que compram um iPhone, as pessoas se encantam com isso, porque comem no McDonald's. Esse é o impacto e é a verdadeira máquina que sugam essas pessoas. Então não existe desespero, por isso que eu fiz isso, por isso que eu tive que mentir para a embaixada e colocar o meu caráter em provas e infligir leis de imigração. Não. O fato é, as pessoas estão sendo atraídas porque estão vendendo um cenário absurdamente incrível, lindo, maravilhoso, com Ferrari na porta, carros com casas enormes com graminhas, e as pessoas estão comprando isso porque estão mais obcecadas no impacto visual nos bens materiais. Simples assim, sem dar meias voltas. Eu sei que vai ter um monte de gente com raiva, vão falar um monte de merda, mas dou o que doer. Essa é a verdadeira razão das pessoas imigrarem. Estão passando fome? Não estão passando fome. Estão com grandes necessidades? Não estão com grandes necessidades. Nunca morreram de fome no Brasil. Já tivemos em épocas do Brasil muito piores do que agora. Na década de 80, que foi uma época muito, infinitamente pior do que o Brasil passa hoje, quem estava lá sabe muito bem que você comprava um pão de com um preço pela manhã e à tarde já era outro. Tinha que comprar logo os 2 pães, porque senão à tarde já não dava para comprar mais. Era uma inflação absurdamente enorme. E ainda assim as pessoas sobreviveram. Então o impacto visual é o que causa é o impacto visual que está trazendo as pessoas ao ponto de utilizarem um visto de turista para trabalho. Visto de turista nunca vai ser visto de trabalho. Se as pessoas têm intenção de ir para qualquer lugar do mundo, busque um visto adequado. No caso, o visto de trabalho demora mais, é mais burocrático, mas eu tenho certeza que a sensação de estar fazendo certo e a recompensa de estar indo para outro país dessa forma vai ser muito maior do que simplesmente entrar num país com segundas intenções. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.